E aí, na hora que o cara morre, eles cobram imposto de transmissão, causa morte e doação. E provavelmente o imóvel que já pagou 50 imposto. Eles têm a coragem de cobrar esse imposto. Eles têm coragem, gente. O que é esse imposto aí, pessoal? O que é isso aí? Olha o nome da desgraça, TCMD. Por quê? Eles estão discutindo o valor X das questões do... Como assim? Esse imóvel já pagou uma cacetada de imposto. Provavelmente muito, de gerações. Mas eles têm que morder também o seu bolso. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E hoje eu quero fazer um react com você muito importante. Eu tenho certeza que você vai se interessar por esse assunto, porque a gente vai falar da famigerada reforma tributária que está aí para ser concluída no nosso país, para ver se isso vai resolver os problemas ou se vai causar mais problemas para um país e para um povo tão sofrido já como o nosso povo querido brasileiro. E para falar desse assunto eu vou fazer um react de um cara que manja de tudo, né, mano? Esse cara aqui manja muito, que é o Thiago Nigro, que é o primo rico. Então ele falou alguma coisa acerca dessa reforma tributária e eu quero saber se você concorda com ele e com o que a gente vai comentar aqui também. Beleza? Lembrando que a gente não faz o react do vídeo inteiro, então vou deixar aqui na descrição o link para você assistir o vídeo na íntegra, tá bom? E aí a gente vai comentando algumas partes do vídeo. Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você mais uma vez a ficar até o final. Beleza? Então vamos nessa! Vai ter algumas mudanças por aí e é muito importante que você assista esse vídeo até o final para entender como isso tudo vai impactar o seu bolso, o seu trabalho, a sua vida e a sua família. Tem imposto que vai acabar, tem imposto que vai diminuir, tem imposto que vai aumentar, tem empresa também que vai se beneficiar e tem empresa que vai ter que pagar mais imposto. Enfim, muita coisa de fato vai mudar. Mas antes da gente entrar fundo no que de fato vai acontecer com a nova reforma tributária e como tudo isso vai impactar o seu bolso, para estar com todos os impostos certinho, uma empresa precisa seguir basicamente 4.626 normas, 51.945 artigos, 121.033 parágrafos e 386.993 incisos. Eu vou parar aqui já para começar o nosso react. Está vendo aí o primo falando justamente sobre esse absurdo de normas que as empresas no Brasil têm que seguir para ficarem coerentes aí, para ficar tudo certinho em relação a impostos. 4.626 normas, 51.945 artigos, você está lendo aí, 121.033 parágrafos, 386.993 incisos. Gente, isso é loucura. Isso é uma loucura. E aí você fica brigando por causa de político, entendeu? Quem que fez isso tudo? Desde quando isso tudo tá vindo? Aí você olha, faz um comparativo besta. Faz um comparativo besta, você pega aí, hoje você tem internet. Antigamente a gente não conseguia falar muito sobre isso porque era difícil, né? Você não tinha internet. Então, para os mais velhinhos igual eu, enfim, não tinha como você ter tanto contato com os países lá fora. Mas o ponto é o seguinte: hoje na internet, se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, você vai ver várias pessoas que estão, brasileiros, que estão morando lá fora. E aí você olha, eu vou pegar aqui um exemplo bem bobo, de uma batatinha que muita gente gosta, né? Aquela Pringles, aquela batatinha que aqui no Brasil é desse tamanho, lá nos Estados Unidos eles vendem o pote desse tamanho. E aí você vê aqui, o cara pagar R$12, depende do lugar, né? 11, R$12 a latinha. Às vezes está em promoção, aí você pega por 8, mas quando está em promoção, aí acaba, volta para os 12. Aí você vai em outro lugar, tá 14, enfim. E o americano, ele paga numa lata quase que dobro, se bobear, dá o dobro, $1,50, $2. O que seria equivalente ao brasileiro pagar na latinha R$2. Detalhe, uma latinha maior, tá? Porque eles ganham dólar, quem ganha dólar gasta dólar. Você não converte. Então é como se ele pagasse essa latinha R$2. Ou seja, esse é um exemplo besta que eu estou dando aqui, que você pode falar de carro, você pode falar de imóvel, enfim, você pode falar de um monte de outras coisas. O ponto é que num país onde empresas são obrigadas a cumprir esse absurdo que você está vendo na tela aí, isso é um absurdo. Não tem como o país crescer desse jeito, pessoal. E a gente tem que lembrar que sempre que eles puderem lá, eles vão jogar cortina de fumaça na gente.
Eles vão levar a discussão, a narrativa, inclusive dentro da internet, para um outro lado. E não um lado realmente que interessa, que é para resolver. Nós não podemos fazer uma reforma tributária que a gente vai continuar pagando a mesma coisa. Ah, precisa organizar, porque é um hospício essa lei tributária do Brasil. Tudo bem, isso é óbvio. O problema é que você não pode simplesmente continuar onerando o povo. Esse é o ponto. Você fazer uma reforma onde o povo continua pagando e não vem dizer que o Brasil não tem dinheiro. Pode até ser que seja verdade em alguns aspectos, porque foi muito desviado. Precisaria fazer um vídeo aqui com bastante conteúdo, né? A gente pode até pensar em fazer, mas aí precisaria pegar, dar uma estudada profunda para a gente ter uma ideia de quantos milhares e milhões de reais foram desviados do cofre público. Então a gente precisa atacar o que realmente é complexo, o que realmente desestrutura o nosso país. É isso que a gente tem que fazer. Tem que pegar todas essas normas e tentar zipar isso, deixar isso o máximo possível, mas mais claro, mais fácil de fazer, menos burocrático, impulsionando as empresas e assim baixando os custos e assim deixando no prato do brasileiro um valor real, já que nossa moeda é o real, aproveitando, um valor real, pagável por todas as coisas. Em toda a cadeia produtiva. Em toda ela. E não você ficar aí nessa, vai e volta, e o povo continua pagando a mesma coisa. Sofrendo com cargas tributárias absurdas. E você aí brigando por causa de político. Porque é isso que eles querem, gente. É a cortina de fumaça. Eles vão jogar temas que vão fazer vocês ficarem brigando e não vão enxergar o que realmente interessa. Como, por exemplo, isso aqui que a gente está falando agora. Vamos seguir. Só para vocês terem uma ideia, se a gente imprimir tudo isso, a quantidade de folhas ocuparia as pistas de ida e de volta da Avenida Paulista inteira, de um extremo ao outro, e ainda sobraria papel. São 6,5 quilômetros de papel só para ter os impostos tudo certinho. Então é consenso de todo mundo que uma reforma é muito importante e pode ajudar muito a gente. Isso é Aliás, você sabe quanto dinheiro você vai pagar em imposto ao longo da sua vida? Eu visitei um cofre com 10 milhões de reais em dinheiro físico e fui pegando nota por nota, fazendo um cálculo da vida de uma pessoa no Brasil. Então clica nesse link da descrição ou aqui em cima em algum card para você assistir esse vídeo e você vai ficar embasbacado com a quantidade de imposto que você vai pagar ao longo da vida. Agora vamos ao que interessa de fato. Vamos dividir esse vídeo em 4 partes. O que mudou com a nova reforma, pontos positivos, pontos negativos e a minha opinião. Vamos começar. O que mudou então? Segundo o governo, a reforma não vai fazer com que o Brasil pague mais imposto no total. Mas isso não significa de fato que você vai pagar mais imposto. A ideia é que existe uma trava contra o aumento do imposto, que em 2022 foi de 33,71% do PIB. Ou seja, se houver de fato aumento de impostos em uma área, vai existir uma redução em outras áreas para equilibrar. Se o transporte pagar mais imposto, talvez saúde pague menos imposto. Se saúde pagar mais, talvez educação pague menos. Se a educação paga mais, então os medicamentos vão ficar mais baratos. É como se fosse uma grande balança que ela sempre vai ter de estar equilibrada. Isso. Então, mas a minha pergunta é, se um vai pagar mais e o outro vai pagar menos, por exemplo, se o transporte pagar mais, mas a educação pagar menos, automaticamente as coisas que dependem do transporte vão subir. Se as coisas que dependem do transporte subirem, ou seja, vai chegar no cara ali que não vai ter dinheiro, por exemplo, para a educação, para realizar a educação do filho. Ou seja, estoura sempre no povo. Entende? Como equilibrar a balança? Porque se sempre um lugar, se tiver com uma elevação de impostos, é meio que o equilíbrio do Mr. M, entendeu? Não rola desse jeito, entendeu? Então, se isso aqui gerar mais carga tributária e fizer com que aquele produto em questão ou serviço subir, isso vai para o bolso do brasileiro. Então aquele que abaixou, teoricamente, não resolve o problema. Você concorda comigo?
quer dizer que no saldo final não vai mudar nada. Mas Pois talvez não você vai mudar pague nada. mais ou menos imposto, dependendo do seu hábito de Exatamente. consumo. Agora vamos lá. Impostos que vão acabar. A gente vai ter uma série de impostos que vão acabar e alguns que vão ser criados. Não vai mais existir o IPI, por exemplo, que é o imposto federal, o PIS, o federal, COFINS, que é federal, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. No lugar desses impostos, vai ser criado um único imposto unificado. Vai ser criado o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, que vai unificar o PIS, COFINS e IPI, que são federais. A ideia não é que você pague menos imposto, mas simplificar o sistema tributário, que é uma... A ideia é que você não pague menos imposto. Você teria, e você, quando eu digo nós, né? Todo o povo deveria exigir pagar menos imposto e organizar. Organizar, entendeu? Não é só, tudo bem, é legal, você está organizando a questão tributária, bacana, mas tem que baixar também. O povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais e não adianta vir com a conversinha que precisa do imposto para a máquina girar, porque ela não vai para o lugar correto. A grana não vai para o lugar correto. Quando você precisa de um hospital público, você precisa de educação pública, você precisa de emprego, você vê, cara. Situação das empresas, situação do hospital público, situação do colégio público. Esse dinheiro não chega na ponta. Isso é conversa mole. Isso é conversa mole. E eles continuam jogando cortina de fumaça na sua cara para você não ficar falando sobre isso. Isso é conversa mole, gente. Esse dinheiro não volta para a ponta. Vamos continuar. Uma bagunça. Cesta básica. E esse aqui é um dos exemplos mais complexos, basicamente. Hoje você tem frutas, carnes, hortaliças, queijos, iogurtes, pães e alguns produtos de higiene e limpeza que já são isentos dos impostos federais. Mas eles são isentos do imposto federal. Cada estado define uma alíquota de ICMS para cada um desses produtos. Por exemplo, no estado de São Paulo, olha só, ICMS do pão, 12%. ICMS da carne, 4,5%. ICMS do iogurte, 12%. Em alguns estados, o ICMS é zero, mas em outros ele pode chegar até 33%. Agora, como o ICMS agora virou o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a nova reforma tributária definiu que todos os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos vão ter impostos reduzidos a zero. A dúvida que muita gente tem é o seguinte: quais são os produtos da Cesta Básica? A gente pegou uma lista aqui no grupo para a gente entender o que está lá dentro. E essa lista é a lista da Associação Brasileira de Supermercados, Abraço, que está, obviamente, em análise no Ministério da Fazenda e que tem hoje 34 itens. Alguns que hoje são da Cesta Básica e outros que não são. Se o Ministério da Fazenda aprovar essa lista, então todos esses produtos vão ter os impostos zerados. Alimentação, você tem carne bovina, né? Carne de frango, você tem carne suína, tem peixes, ovos, farinha de trigo, farinha de mandioca e de milho. Você tem massas alimentícias, pão francês, leite, leite em pó, iogurte, leite fermentado, queijo, soro de leite, manteiga, fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, trigo, café, açúcar, óleo de soja, óleo vegetal e margarina. Aí em higiene pessoal, você tem sabonete, papel higiênico, creme dental, produtos de higiene bucal, fralda descartável, absorvente higiênico. Limpeza, você tem detergente, sabão em pó e água sanitária. Hoje não são considerados cesta básica água sanitária, absorvente íntimo e fralda descartável. Então, vamos esperar o desenrolar dessa história toda para ver se de fato vai ter isenção nesses produtos ou não. Medicamentos hoje. Todos os medicamentos têm imposto, cada um com imposto diferente. Os medicamentos que são considerados de uso humano, que são aqueles mais comuns que você encontra na farmácia, são taxados em 33,87%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ó, eu vou dar uma paradinha aí, porque a gente tá prestando atenção aqui no que o Thiago tá falando, mas dá uma olhada embaixo aí o que tá escrito, ó. E com os remédios isso não é diferente. Segundo dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, a carga tributária média dos medicamentos é de 33,87%. Chegando a ser 5 vezes maior do que a média mundial, que não passa dos 7%. É disso que nós estamos falando. Por que os outros países sobrevivem, muitos deles muito mais evoluídos do que o Brasil?
7%. 33,87%. Ou seja, a gente está falando 5 vezes maior, pessoal. Vocês estão ouvindo? É disso que nós temos que falar. A conversa é essa. Eu sei que você pode estar aqui no nosso canal, você que já é inscrito. Poxa, mas é um assunto meio diferente que nós estamos conversando aqui. É porque isso atinge a todos nós. A gente precisa falar sobre isso. Não é muita temática do nosso canal, não é mesmo. Mas a gente precisa falar disso. Não dá para se calar. 5 vezes maior que a média mundial. Medicamento, cara. É de medicamento que nós estamos falando. Nós não estamos falando de coisa supérflua, nós estamos falando de medicamento, pô. E não é possível que o nosso povo vai continuar calado em relação a isso. E preocupado em discutir qual a cor do carro do Batman. Não é isso que interessa, gente. Tem muita gente aí que influencia outras, que está sendo manipulada para jogar essa cortina de fumaça na cabeça de todo mundo. Mas o papo é esse aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu tô reagindo, olha que vídeo interessante. Muito bom do Thiago. Parabéns, Thiago. Aliás, é uma fera, né? Mas olha que vídeo legal. Depois vai lá ver na íntegra. É isso aí! 33,87%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Agora, todos os medicamentos vão ter 50% menos imposto. Então, por exemplo, vamos supor que você compra todo mês um remédio que custa R$100. Só que esse medicamento tem 25% de imposto. Ou seja, desses R$100, você paga R$75 de remédio e 25% de imposto. Agora você vai pagar os R$75 de remédio mais R$12,50 de imposto. Ou seja, o seu remédio vai custar R$87,50 e vai ficar mais barato. Outro detalhe, alguns medicamentos específicos, como os para tratamento do câncer, vão ficar isentos de imposto. Produtos industrializados. De tudo que eu falei até agora, provavelmente a indústria deve ser a mais beneficiada com a reforma. Hoje a indústria tem várias alíquotas diferentes. Por exemplo, geladeira, 46% de imposto. Fogão, 41% de imposto. Mas você vê, o Thiago fala, né, que ela vai ser mais... que a indústria vai ser mais beneficiada com a reforma. Tá certo, claro, não tô discutindo isso. Mas até a página 2, né, pessoal? Porque se a empresa, a indústria precisa de serviço. Ela também consome serviço. Se o serviço aumenta, esse aumento vai para a planilha dela. Meu. Urra! Máquina de lavar, 42% de imposto. Ar-condicionado, 48%. Liquidificador, 43%. Então, se a reforma passar e ela for considerada... 46,21% imposto na sua querida geladeira, que está na sua querida cozinha, que abriga e guarda e conserva os seus alimentos sagrados na mesa do brasileiro. Então, quando você vai comprar a sua geladeirinha, praticamente metade do valor dela é de imposto. Isso é uma brincadeira, né? Muito de mau gosto. Uma alíquota única de 25%, então vários desses produtos vão ter menos imposto e vão ficar mais baratos. Agora, fala a verdade. Até aqui tá tudo mil maravilhas. Depende. Não tá? Mas, como eu disse, é como se fosse uma grande balança que vai sempre ficar equilibrada. Então, se vai ter menos imposto para remédio, vai ter que ter mais imposto para outras coisas. Por exemplo, o setor de serviços em geral vai ficar mais caro. Então, vamos falar do setor de serviços. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio... Por exemplo, no caso, por exemplo, da geladeira. A indústria vai produzir, né? Vai lá fabricar a geladeira. Só que ela precisa entregar. Ela tem que usar o serviço de entrega para poder estar entregando essa geladeira para o consumidor. Se o serviço subir, se o imposto sobre o serviço subir, se subir gasolina, enfim, tudo que envolve a cadeia, qual a vantagem? Esses 25% vai virar o quê? 60%? Tem que ser claro, gente. A explicação tem que ser clara, a gente tem que exigir isso. Ou vai enrolar o povo de novo? Já não basta décadas e décadas e décadas de um país pobre? E o que mais me irrita é que o potencial do nosso país, o tamanho do Brasil, sua riqueza, sua biodiversidade, tudo isso que você está careca de ouvir, gigantesca, não é? Todo o potencial para ser uma grande potência. E está na mão desses caras. Continua fazendo isso. Você vai continuar não discutindo a mudança de sistema de governo, né?
A nova reforma tributária prevê uma alíquota de imposto de 25%, que é 3 vezes maior do que alguns setores de serviço. Por exemplo, sabe aquela Netflix, Prime Video que você assina? Eles são considerados serviços e hoje pagam cerca de 14% de imposto. Ou seja, o seu streaming pode ficar mais caro se a alíquota de 25% passar. A gente fala de gasolina. Gasolina é uma parada tão delicada que sempre que alguém fala de imposto, todo mundo fica maluco. Até por isso o imposto sobre gasolina ainda não está definido. Só que o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, disse que tem um risco de que os combos de cigarro já pagam mais de 80%, essa daí, né? Que basicamente vai aumentar os impostos em tudo que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Mas eu fiquei pensando, hoje o cigarro já paga mais de 80% de imposto e a cerveja paga mais de 40% de imposto. Será que eles vão aumentar mesmo isso? Caraca, é muita coisa, né? Aí vamos falar de... É engraçado isso aí, né? Porque tipo assim, fazer mal à saúde e tal, né? Faz mal pra saúde, então a gente vai tributar pra caramba. Porque afinal... eu não estou preocupado com a sua saúde, na verdade, eu estou preocupado em arrecadar. Porque se estivesse tão preocupado com a saúde, teria-se campanhas mais incisivas em relação a isso. Alguns produtos até deveriam ser retirados do mercado, enfim, respeitar alguma coisa. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Porque isso aqui vamos pro mundo de Bob. Não, gente, eu sei que é difícil, porque se você tira um produto do mercado, principalmente um produto viciante, vai ter tráfico. Então, isso não vai mudar nada, né? Mas é engraçado que a resposta do governo para nós vamos ter uma lista para os produtos que fazem mal à saúde é cobrar 80% de imposto, ou agora talvez passando aí de 100%. Jatinhos e lanchas. A nova reforma tributária quer cobrar IPVA sobre os veículos aquáticos e aéreos. Então, se você tem um jatinho ou uma lancha, prepara o bolso, porque você muito provavelmente vai pagar mais imposto. Aí tem o imposto sobre herança. Hoje, sempre que uma pessoa falece e ela deixa alguma herança, a família precisa pagar o famoso ITCMD. É o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. E adivinha só, você vai ter que pagar mais imposto. Presta atenção nessa história que eu quero contar para você agora. Por favor, Lopes, presta atenção aí. Fica no vídeo agora, não sai do vídeo. Presta atenção no que eu quero falar para você, por favor. Eu vou pegar um exemplo do nosso bisavôzinho, tá bom? Vamos dizer que nosso bisavô... Vamos viajar aqui um pouco na maionese. Você tem um bisavô que veio ao Brasil morar, vamos dizer, português, italiano, enfim. Veio para o Brasil, aí ele se estabeleceu aqui, presta atenção. Aí ele foi lá, trabalhou pra caramba, se dedicou, porque estava num país novo, tá? Isso independente dele vir de fora ou não, tá? Tô pegando de fora como exemplo. Aí ele tá lá, se trabalhou, caramba, conseguiu construiu a primeira casinha dele, com muito esforço, comprou o terreninho lá, construiu. Aí ele foi lá, pagou os impostos de comprar o terreninho, pagou os impostos de construção. Aí ele foi lá, construiu uma outra casinha, porque ele casou e agora ele tem filho, e aí ele tem mais outro filho, e ele precisa de uma casinha para poder deixar pro filho, e aí tal. Aí ele, beleza, fez uma outra casinha e tal. Aí ele morre, paga imposto, aí os filhos pegam essa herança, começam a construir, aí o seu avô vai lá, trabalha de novo, continua trabalhando, aí tem aquela casinha, ele tenta comprar uma outra, porque também ele teve filho, e ele só tinha uma, porque né, o pai deixou uma para cada filho, e aí ele vai lá, paga imposto sobre o terreno, paga imposto sobre a casa, e deixa para esse filho. E aí esse filho é seu pai. Aí seu pai vai lá, constrói, faz toda a cadeia de novo, constrói, vai lá, corre atrás, financia, paga imposto daqui, paga imposto dali, pega o carro, vai lá para assinar o contrato, paga imposto do carro, do IPVA, paga imposto da gasolina que tá indo, paga imposto. E aí, na hora que o cara morre, eles cobram imposto de transmissão causa morte e doação. E provavelmente o imóvel que já pagou 50 imposto. Eles têm a coragem de cobrar esse imposto. Eles têm coragem, gente. O que é esse imposto aí, pessoal? O que é isso aí? Olha o nome da desgraça, é TCMD. Por quê? Eles estão discutindo o valor X das questões do... Como assim? Esse imóvel já pagou uma cacetada de imposto. Provavelmente muito, de gerações. Mas eles têm que morder também o seu bolso. E aí você vai continuar discutindo a cor do carro do Batman.
Está sendo proposto uma espécie de progressividade do ITCMD, ou seja, determinar alíquotas maiores para valores maiores de herança ou doação. Por exemplo, hoje no estado de São Paulo, a alíquota é única de 4%. Porém, a ideia é que quanto mais grana... E ó, eu não vou discutir aqui em relação à taxação de grandes fortunas, tá? Porque no fim da história, pessoal, também não adianta. Porque se você vai lá taxa o rico, ele vai jogar isso em algum lugar. Porque o rico, nunca se esqueça que o rico, pessoa bem-sucedida, industrial, tudo, é um cara que dá emprego, que faz o país crescer, movimentar a moeda. Então o cara vai jogar isso em algum lugar. É algum custo, alguma planilha de custo. Então isso é bobagem. Você vai, vamos taxar as grandes fortunas. Tem que pensar direito isso. Não é bem assim. Você tenha e deixa como herança, mais imposto você paga. Se você deixar, por exemplo, R$1 milhão, você vai pagar 4%. Mas se deixar 5 milhões... aí já paga 10%, por exemplo. Então, a gente ainda não sabe como as alíquotas do ITCMD vão funcionar. É grana isso. Mas, ao que tudo indica, quem deixa herança vai ter que pagar mais imposto. Inclusive, é por isso que eu defendo que você precisa ter uma boa previdência privada. Quando você investe diretamente em ações... Eu dei uma parada no vídeo aqui, porque como eu disse, eu não vou fazer o react do vídeo inteiro, mas isso aqui que eu quero puxar dessa... Eu quero pegar desse momento aqui do vídeo do primo. Olha que interessante isso, eu quero fazer essa pergunta para você. O próprio Lula tem uma previdência privada. Ano passado, para se candidatar a presidente do Brasil, ele declarou R$6 milhões aplicados em um fundo de previdência VGBL. Então eu acho bem difícil... Aqui inclusive no texto estava 8 milhões, eu vou até voltar um pouquinho. A gente podia perguntar para o seu Luiz Inácio, que ele tem 8 milhões em previdência privada, o Lula investe 78% do seu patrimônio. Era importante a gente saber, né? Porque a gente conhece a história do Lula, né? Era metalúrgico e tal, né? Aí depois ele se aposentou, enfim. E aí ele continuou fazendo campanha política, foi candidato, acho que ele perdeu 4 eleições, se não me falha a memória, até ser eleito. E como é que... Assim, para um brasileiro médio, juntar 8 milhões em previdência privada, você ter aí 78% do seu patrimônio investido, é meio difícil, né? Você não acha meio difícil? Era interessante o Lula explicar isso pra gente. Como é que ele faz para multiplicar tanto dinheiro assim? Sobre o consumo no Brasil vai poder ser o maior do mundo. Segundo os dados da OCDE, sobre a tributação de empresas, dentro de 111 países, o Brasil está na 2ª posição do ranking que mais tributa empresas. Então talvez a solução não seja... Os 10 que mais tributam. Dos 10 que mais tributam, o Brasil está em 2º. Não está falando do geral, dos 10 que mais tributam. Aumentar ainda mais o imposto. E antes que você fala que tem país que cobra bastante e tal, vai ver o retorno. O retorno. Você que está me ouvindo no vídeo aí, você está feliz com o retorno do seu imposto? Essa é a pergunta. Em 2021, o estado de São Paulo pagou R$538 bilhões em tributos federais e recebeu 47 bilhões. Você está vendo esse número aí? O estado de São Paulo? Gente, é difícil fazer vídeo assim desses temas pra gente ficar calmo, né? É complicado, né? É difícil. A gente tenta, viu? O estado de São Paulo pagou 538 bilhões em tributos federais em 2021 e recebeu de volta 47 bilhões. Que é isso, cara? Que merda, desculpa. Que merda de sistema é esse? Que merda! Que merda que esses caras que estão no Congresso estão fazendo? Que merda que ninguém fala sobre isso? Que merda que a gente não consegue mudar um sistema torto desse? O Rio de Janeiro pagou 198 e recebeu 45. O Distrito Federal pagou 97, recebeu 25. Santa Catarina pagou 71 e recebeu 11. Por outro lado, Maranhão pagou 6 e recebeu 21. O Pará pagou 9 e recebeu 23. A Bahia pagou 23 e recebeu 34. É claro que vários estados, de fato, precisam de mais dinheiro para se desenvolver. Mas isso pode gerar uma certa indignação com quem paga mais. Não, isso gera indignação. Pode não. Isso gera indignação em quem paga mais, porque é óbvio. Mas também, lógico que existe um ponto importante a dizer aqui, que é necessário que esses estados menos desenvolvidos sejam ajudados. Mas isso aí dá para fazer de outro jeito, pessoal. Dá para fazer de outro jeito. Tem outras formas de fazer isso. De ajudar no desenvolvimento. E não isso. Até porque não chega tudo nesses estados, gente. Não chega.
impostos do que os outros. Por exemplo, em São Paulo, a cada R$10 que você paga de imposto, só R$1 volta para você de alguma forma. Será que isso aqui é justo? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa diferença. Então, tá aí. Eu vou encerrar por aqui esse react, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu sei que é um conteúdo meio chato, né? Meio pesado, porque quando isso vem na nossa cara é duro, né? Você saber que você paga R$10 de imposto e recebe um de volta, sem dizer os serviços públicos que são pífios, né? Eu tô tentando ser legal aqui no vídeo, tá? Falar da melhor forma possível. Mas é muito difícil, entendeu? Então, assim, o meu papo aqui com vocês é o seguinte: não deixem de se informar. Quem puder fazer conteúdo sobre isso, faça. Questione, pergunte, porque isso vai doer no seu bolso, como sempre, não é no bolso deles. Por favor, você que é inscrito no canal, eu te peço essa gentileza, compartilhe esse vídeo, curte ele. Se você tem canal, faça também, manda aqui para nós, a gente compartilha também. Por favor, vamos se ajudar, pessoal. A gente precisa mudar esse país. Não são eles. Não é o Batman, o Robin, o Superman. Não é esses caras que vão resolver o problema. Não é o fulano de tal. Não é. Não esquece, não é. Nunca foi. Porque o sistema tá podre. Então a gente tem que juntos dar as mãos. A gente precisa se informar e parar de discutir besteira. De novo, parar de discutir a cor do carro do Batman. Isso não resolve. A gente precisa pegar vídeos desses. A gente tem que pegar vídeos desses e ter um profundo estudo sobre eles, dentro daquilo que cada um pode fazer, passar para os amigos, conversar e não deixar que isso aconteça. E se for necessário, protestar, porque é a única coisa que a gente pode fazer agora. E se for o caso, botar a boca no trombone, porque é a única coisa que a gente pode fazer hoje. Não é? A gente não consegue mudar. Então, quando você for votar no deputado, de novo, a gente vai falar isso mais... Nossa, centenas de vezes, deputado estadual, deputado federal, seu vereador da sua cidade. Olha a plataforma, o que o cara defende, o que ele quer fazer, e cobra, porque ele recebe o seu dinheiro. É esse dinheiro aí de imposto que esse cara vai receber. Você paga, tá? Então o mínimo que ele pode fazer é te representar. Então fica de olho, tá? Não fica se deixando enganar por essa cambada aí. Porque o que eles querem é que você não enxergue isso. O que eles querem é que tenha nuvem, neblina. Que você não consiga ter uma claridade de pensamento. Então, fica essa dica para todos nós. Tá? Para todos nós. Não é para outro. É para todos. Porque todos nós estamos nesse barco aí, chamado Brasil. Que o povo comece a acordar e comece a entender de economia um pouquinho, de impostos, o que você paga, o que você não paga, e os direitos que ele tem. E começar a cobrar, porque eles são pagos para nos representar. E lembrar do Congresso, do Senado, porque fica muito essa polarização e a briga em poder executivo, e o negócio acontece lá no Congresso e no Senado. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Eu te agradeço, tá? E se você curtiu este conteúdo, por favor, deixe seu joinha aí, compartilha como eu pedi. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, não conhecia o nosso conteúdo e gostou, por favor, se inscreva nele, tá bom? E dá essa força para nós. Valeu? Obrigado, fui!